comigo está a doutora Paula Espinosa, especialista em inteligência emocional para pais aplicar em crianças. É isso, Paula? Isso Muito mesmo, boa tarde. Obrigado boa tarde. pela sua presença, Eu Paula. que agradeço, Rodrigo. E eu estava, como eu falei há pouco, muito ansioso com com o início dessa entrevista, porque você trabalha com um ponto onde eu não atinjo, que eu trabalho a questão emocional em adultos. Isso. E você trabalha com crianças, então isso me deixou muito feliz, coisas que nós poderemos trocar aqui como profissionais e como seres humanos também. Inclusive que eu sou pai também de um bebezinho da minha filha que está para vir e que você poderá me ajudar. Bom, primeiro explica, compartilha um pouco com a gente, Paulo, como é que surgiu essa história de inteligência emocional com a Little Genius, que é a sua empresa, né? Começou a Little Genius e depois esse curso, ou curso e depois a Little Genius? Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória profissional para saber como que a gente chegou no curso de inteligência emocional. Então, eu me formei em fisioterapia e há 10 anos atrás, isso, na época da minha graduação, eu tive a minha primeira filha. E eu era muito interessada na questão do desenvolvimento. Há 10 anos atrás você teve filho? Isso. Nossa, começou com 19. Com 20. Meu e eu era muito interessada na parte de neurologia infantil. Então, quando a minha filha nasceu, eu aplicava nela um programinha de estimulação motora e eu via que ela era super desenvolvida. E me veio a questão, né? Eu falei, bom, eu quero estimular meus filhos, né? Mas não só a parte motora, eu quero a parte intelectual também. E, infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tinha muita literatura específica para aquilo que eu estava procurando. Então, na época que eu ingressei no doutorado, quando eu cheguei lá em Nova York, que eu estudei na NYIT, eu tive contato com um mundo de estimulação que estava muito longe de chegar no Brasil. Que legal. Então, todo aquele programa eu trouxe para o Brasil e ensino os pais. Então, a Little Genius ela é uma escola para pais. Ela surgiu pela essa experiência que você teve com a sua filha primeiro. Isso, surgiu, né, dessa experiência. E o principal curso que os pais começam a fazer é um curso de estimulação, que vai desde a gestação ali nos primeiros anos, né? Onde os pais aprendem a estimular as inteligências múltiplas, concentração e memória, então as habilidades cognitivas. Tá. E chegava um determinado ponto do curso que eu falava para as alunas o seguinte, uma frase que Albert Einstein disse, que é assim, o progresso ele é como um machado nas mãos de um demente. Então, não adianta você ter muito conhecimento se você não sabe usar ele com sabedoria. E eu falava para os pais algumas dicas de como que eles podem estimular a perseverança, a autoestima, mas eles queriam mais. E aí começou uma cobrança grande. Eles falaram... mais, isso, Paulo, eu quero um curso para estimular essas habilidades, mas por meio de brincadeiras. Porque na Little Genius a gente trabalha tudo por meio de brincadeiras, né? E na época eu também fiz um MBA em gestão empresarial, que eu fiz um trabalho sobre neuroeconomia. E ali eu estudei neuroeconomia, também é um trabalho cérebro e economia no Brasil. Isso. E eu pesquisei, o meu trabalho foi em cima do James Heckman, que ele foi um nobelista nessa área, né? E ele estudou em que época e como que você deve estimular o ser humano para que ele tenha um maior retorno no futuro em questões profissionais, acadêmicas, sociais. E ele avaliou as estimulações cognitivas e não cognitivas. E ele chegou na conclusão de que o maior investimento é aquele feito na gestação e nos primeiros 3 anos. Que bacana. Né? Exceto as habilidades emocionais, que você tem grande efetividade estimulada em qualquer época da vida. Então, daí foi formado o curso de inteligência emocional para os pais. Que legal, cara. Quando eu soube de você, eu falei, cara, eu tenho que trazer para o meu programa, porque tem tudo a ver com o meu trabalho. E hoje vamos discutir muita coisa aqui, vamos trocar muitas coisas. Nós, pais, eu digo nós porque eu sou pai de 2 filhos, o quanto nós somos espelhos dos nossos filhos, o quanto as nossas atitudes são fundamentais para o desenvolvimento, não só comportamental, mas também a estrutura emocional do filho e depois, como consequência, este relacionamento em sociedade. Então, você que nos acompanha aí, você que é pai, você que é mãe, perceba a importância que você tem como cidadão, mas também como formador de um cidadão. E hoje estou aqui comigo, aqui no estúdio da UTV, a doutora Paula Espinosa, conversando exatamente sobre isso. O que nós, pais, o que eu, pai, você, mãe, nós, enquanto pais, podemos fazer para estimular esta capacidade emocional, essa inteligência emocional que nós, seres humanos,
podemos ter enquanto seres vivos. Acredito eu que somos um dos poucos seres neste planeta Terra que temos essa habilidade de desenvolver essa inteligência emocional. Então, acompanhando, seguindo, Paula, quais são os benefícios que podem... há quanto tempo você já aplica esse curso, Paula? O de inteligência emocional há 3 para 4 anos. 3 para 4 anos, ou seja, já pegou crianças desde da barriga até hoje, seus clientes mirins têm 3, 4 anos. Bom, que principais resultados você enxergou com a aplicação da IE, da inteligência emocional, na gestação? Que resultado isso deu aqui fora, hoje com 2, 3, 4 anos, seus clientes mirins? Já consegue mensurar, já consegue avaliar. Um comentário sobre o vídeo. Você sabe que ontem eu já havia assistido esse vídeo e eu fui buscar meus filhos na escola. Você tem 2 filhos também? 2 filhos. Eu testemunhei, né, uma cena ali que foi um pouco... dura. Me senti um pouco triste de ver aquilo. Um pai, ele tinha estacionado o carro bloqueando a saída de outro carro, mas foi por alguns minutos saída de escola. O senhor que havia bloqueado, ele levantou para ajudar a netinha a carregar a mochila. Né? Então ele levou questão de 3 minutos para voltar pro carro, mas o outro motorista do outro carro, na hora que ele viu a passagem bloqueada, ele ficou extremamente alterado. Ele começou a tentar arrombar o carro falou muitas palavras ali, né, difíceis de ouvir. Calão. Isso. E em questão de 3 minutos, o outro motorista estava de volta, tudo foi resolvido. Só que eu abri o vidro do carro e falei: olha, meu senhor, você veio buscar a sua filha ou seu filho? E ele falou assim: vim buscar minha filha na escola. Eu falei: então, esse momento teria sido uma grande oportunidade de você ensinar para sua filha os valores da paciência e da tolerância, né? E ele ficou um pouco assustado e tentou se justificar. Não, mas ele estava errado, não sei o que, não sei o que. Bom, tudo bem, eu saí dali. Quando eu fechei o vidro, a minha filha no banco de trás, ela falou assim: mãe, nem adianta falar para ele. Eu falei: por quê? Porque a filha dele estava fazendo ginástica e ela ficou nervosa com a amiguinha, empurrou a amiguinha na parede, bateu a cabeça no armário e saiu chorando de lá. Ou seja, igual o pai. Um comportamento extremamente, assim, uma falta de controle tremenda. E aquele momento realmente podia ter sido usado para quê? Estimular a criança, ensinar os valores da paciência. Você aproveita aquele momento, vai conversar, como foi o dia na escola, rapidinho, já espera, chega, né? E a minha filha comentou, ela falou assim: pois é, né, como... Ainda bem que eu sou igual a você, mamãe. Eu falei: obrigada. Que orgulho de ser tua mamãe. E eu falo para as minhas alunas isso: não existe uma criança no mundo que não goste de brincar de sigo mestre. Sim. É a brincadeira que elas mais gostam. É porque né? elas precisam até, né? Elas não têm referência. Exatamente. E aí você me perguntou sobre os benefícios que a gente colhe. Então, dentro do curso, a gente ensina a estimular todas as habilidades emocionais, né? Flexibilidade, autoestima, perseverança, né? E assim vai. Como também alguns valores e princípios. Então, dependendo daquilo que você estimula na criança, você vai ver o benefício dela ali na frente. Então, você vê uma criança que ela tinha mais dificuldade em controlar suas emoções, você vê ela mais tranquila, né? Sabendo resolver um problema. Mas né? Você aplica isso já desde a gestação? Desde a gestação, eu ensino os pais, né, naquele curso de estimulação, a gente dá algumas basezinhas da inteligência emocional. Porque na gestação, na 7ª semana de gestação, já desenvolve a primeira área do cérebro relacionada às emoções, que são as amígdalas. Sim. Então, qualquer brincadeira de música, né, já que o som é uma onda mecânica, aquela vibração, ela ajuda a estimular as amígdalas, o toque, a vibração, entre outras atividades com ritmos, né? Tudo isso estimula as áreas das emoções. Fora a alimentação materna, eu também tiro muitas dúvidas em relação ao comportamento, às alterações maternas das mães, né? O que realmente pode interferir no desenvolvimento da criança no futuro ou não, que ela está gerando, e assim vai. Quando eles chegam no curso de inteligência emocional, aí que vai ser aprofundado o curso inteiro, ele é todo sobre o comportamento. Esse da gravidez é de estimulação. Isso, tem algumas dicas ali de estimulação já da inteligência emocional. E aí vem o curso específico da estimulação da inteligência, né? Então, quando os pais chegam no curso, a primeira brincadeira que eu faço com eles, né, depois da apresentação, eu trago 20 habilidades,
né? Emocionais. Habilidades emocionais para crianças. Habilidades emocionais para criança. O adulto também experimenta todas elas. Então eu mostro uma palavrinha e eu peço para que eles me expliquem o que significa aquilo. O pai ou a mãe? Os pais, o pai e a mãe. Então eu chego lá e mostro, né? Flexibilidade. Eu quero que vocês me expliquem o que é flexibilidade. Eles travam e falam, opa, peraí. Aí começa o debate. Uma hora ou outra eles chegam na conclusão, mas eu falo assim, eu quero que vocês me expliquem como se eu fosse uma criança de 3, 4 anos no máximo. Nossa. Porque esse vocabulário é o que vocês vão usar dentro de casa. Então vocês têm que saber. Você não pode usar maleável. Sem saber explicar o que é. Você tem que explicar em outras palavras, de acordo. Essas palavras têm que fazer parte do vocabulário da criança. Perseverança. Só que a explicação... Vão ser usadas. E a explicação ela é dada por palavras ou por exemplos? Isso, os pais aprendem por meio de palavras o que elas significam. E aí eles vão praticar as brincadeiras. Né? Que tipo? Eu trouxe alguma brincadeira? Eu trouxe diversas coisas, né? Então, depois que eles aprendem sobre isso aqui, eu vou falar um pouquinho sobre o comportamento, porque os pais costumam procurar o curso de inteligência emocional quando eles sentem alguma dificuldade no comportamento da criança. Sempre é isso, Paula? Isso na maioria dos saber. casos. Na maioria dos casos, eles procuram... Eu queria saber isso de você, porque, infelizmente, também no meu caso, os adultos só me procuram quando estão passando por problemas. Nem me procuram, Rodrigo, eu estou muito bem e vim aqui no seu treinamento para melhorar. Não, que seria o ideal. Imagina no seu caso, os pais, olha, doutora Paula, eu estou muito bem com os meus filhos, só sei que eles podem melhorar muito mais, por isso que eu estou aqui. Não, infelizmente eles vêm na dor. A grande maioria ainda vem na dor. Então, depois disso daí, eu explico para eles que o comportamento da criança é resposta de diversos fatores que atuam em conjunto. Por exemplo, a capacidade de entendimento dela. Então, conforme ela vai crescendo, capaz de entender as coisas melhor, o comportamento vai mudando. O que elas recebem de exemplo dos pais ou da mídia, em diversos fatores. Então, o que eu fiz? Para não ficar aquela bagunça, né, de um monte de coisa, eu facilitei para os pais, dizendo que assim, a inteligência emocional da criança ela pode ser estimulada por meio da educação familiar. Então, a educação familiar que eu ensino no curso, ela é fundamentada em 6 pilares. Tá? O primeiro é ensinar pelo exemplo. O segundo, ensinar pela experiência. O terceiro, entender, conhecer e respeitar as individualidades das crianças. O quarto, conhecer um pouco mais sobre o desenvolvimento. Só para um pouquinho nesse quarto. Respeitar a... Qual que é o quarto? O terceiro é respeitar as individualidades. Conhecer e respeitar as individualidades. Isso. Mas eu quero que você compartilhe aí com os pais que estão ouvindo qual a diferença entre respeitar a individualidade e aceitar ou deixar de dar limites. Porque é o que eu mais vejo hoje, a diferença entre os pais não sabem aceitar que tem um espaço, respeitar espaço, mas não dar limites. Exatamente. O que você pode compartilhar aqui com os pais, a diferença básica entre limite e obediência e espaço dela. Eu lido isso no 5º item, que é relacionamento entre pais e filhos. E aí o 6º item seria ensinar princípios e valores. Então, assim, dentro de cada um deles, a gente vai tratar um assunto. Então, primeiro, ensinar pelo exemplo, é o que a gente acabou de assistir no vídeo. Vou te responder como que a gente lida com essa parte de autoritarismo, autoridade, né, que são coisas diferentes. Então, o ensinar pelo exemplo. Faça e depois seu filho vai atrás. É muito difícil a gente fazer uma análise do nosso comportamento. Uma autoanálise. Então, eu sugiro no curso diversas situações comuns que os pais fazem dentro de casa e eles identificam, putz, eu fazia isso, mas eu não percebia. Então, por exemplo, a mãe, ela tem uma rotina super atarefada, ela acha que ninguém dá valor pro que ela faz, e às vezes ela fica com aquele comportamento como se ela sentisse pena de si. Pô, ninguém percebe o que eu faço, ninguém dá valor, o filho vai fazer a mesma coisa. Ó céus, ó vida, né? Agora, se ela chegar e falar assim, olha, tá aqui o bolo que eu fiz, ninguém faz um bolo como o meu. Todo mundo vai passar a valorizar e ela vai ser reconhecida. Porque ela valorizou. Que ela quer, né? E ela vai dar o exemplo pro filho do quê? De autoestima. Sim. Né? O segundo item que a gente falou sobre ensinar pela experiência. Então, realmente, quando as crianças enfrentam uma dificuldade, é o momento da gente mexer os nossos palitinhos.
Então, crianças que são muito impulsivas, por exemplo, com alimentação. Vou dar um exemplo do que acontece muito dentro de casa, né? Da casa da maioria das pessoas que estão nos assistindo. Todos, não tem diferença. Chegou a hora do almoço, aquele bolo com aquela calda de chocolate em cima da mesa. O seu filho vai querer comer o almoço ou o bolo com a calda de chocolate? O bolo. Não tem discussão nenhuma. E assim, então o que as mães fazem? Ah, para o meu filho não chorar. Porque se ele comer o bolo, ele não vai almoçar direito, vai vir aquela bola de neve. Então elas vão esconder o bolo. Só que vai na casa da sogra, tá no restaurante, vai em qualquer outro lugar, o bolo vai estar lá. Você não pode esconder. Né? Então, que estímulo que você está dando para autocontrole daquela criança se você esconde aquilo dela? Então, assim, no começo surgiram algumas atividades, lógico, pode rolar uma lágrimazinha ou outra porque queria o bolo. Sim. Mas é naquela dificuldade que eles vão desenvolver o autocontrole. Nesse caso, é importante você dar uma dica aí para as mães e pais também, porque eu sou pai, eu enfrento isso também. O que uma mãe e um pai poderia falar para essa criança nesse momento? Então, no curso, eu costumo orientar também de acordo com a idade da criança. Então, se ela entende ou não o conceito de tempo, ela pode fazer uma atividade. Depois que o peão terminar de rodar, a hora que ele cair, você pode comer o bolo. Então, ela fica prestando atenção no peão, mas ela focou em outra coisa, ela vai almoçar, né? E depois que o peão caiu, então você deu uma outra atividade para ela focar, né? Uma outra referência. Isso, mas eu trabalho também com muitas outras brincadeiras, muito na particularidade das crianças. Então tem mães que vão falar assim, meu filho já é do lado mais agressivo, não aceitaria muito bem isso, quais outras alternativas? Então tem um lado mais particular para trabalhar, né? Hoje, Paula, você pega crianças que têm a principal queixa que você encontra hoje em pais? Qual o principal problema que os pais estão enfrentando hoje com os seus filhos? Eu digo os dois maiores, as duas maiores queixas, né, que são muito comuns, assim, é realmente a dificuldade dos filhos respeitarem os pais, né, de aceitar as regras dentro de casa, porque eles têm dificuldade de impor aqueles limites. Isso, eles, né? E a outra também é realmente controlar as emoções, os impulsos das crianças. Então, eu ia comentar agora no terceiro item, o conhecer e respeitar as individualidades das crianças. Né? Porque existem os temperamentos, as crianças já nascem com temperamentos, personalidades próprias, né? Cada vez mais. Isso, e dependendo do que a criança, do comportamento dela, os pais veem algumas crianças que elas têm uma impulsividade assim, mais inclinada para violência, para agressividade do que outras. Né? Então, os pais costumam me procurar muito nesse caso. Então, o que eu faço com os pais? Antes de qualquer coisa, é lógico que existem os temperamentos, as personalidades, que elas compartilham, às vezes, de pontos positivos e negativos em comum. Então, assim, o foco não é necessariamente identificar qual temperamento seu filho tem ou não, porque na primeira infância isso ainda é muito instável. Só que, diante de todos esses temperamentos e personalidades, que a gente tem os pontos positivos, negativos e as características, a gente vai trabalhar em cima desses pontos. Positivos e negativos. Então, por quê? Os positivos a gente quer melhorar ainda mais, e os negativos, se possível, tornar eles negativos. Eliminar ou diminuir. Exatamente. Então, por exemplo, a gente pega uma criança que ela tem o temperamento mais colérico, então sempre que elas são crianças são crianças super independentes, audaciosas, né? Elas são muito inteligentes. Entretanto, quando elas são contrariadas, né, ou às vezes as coisas não estão de acordo com aquilo que elas esperam, elas têm a crise de cólera, elas estouram. Perneia no chão, grita no meio do mercado. Grita no meio do mercado, né? E aí os pais chegam pra mim falando assim, olha, eu li livro tal que é importante deixar a criança no canto até ela aprender a se controlar sozinha. Eu falo, pessoal, calma, muito cuidado com o que vocês assistem, com o que vocês leem, porque as crianças, elas têm que aprender a identificar os sentimentos para depois saber lidar com eles, né? Então, uma criança mais colérica, os pais vão ensinar elas a identificar aquele sentimento e lidar com ele, canalizar. Então, vamos canalizar aquela emoção para outra coisa. Como que você ensina os pais a identificar essa questão colérica, por exemplo? Vamos dar esse Eu abro exemplo. No curso algumas as tabelas, né, dos pontos de cada temperamento, e eu trago fotos, imagens, exemplos
que os pais começam a reconhecer até pelo comportamento, pela face, o corpo, o jeito, né? Então, assim, eu posso até não saber qual determinado temperamento meu filho tem, mas se eu vejo que ele tem uma dificuldade em perseverança do temperamento tal, vamos estimular a perseverança, não importa qual temperamento ele tem. Você desconsidera o negativo e foca no positivo. E estimula o negativo também, exatamente. Então, para cada temperamento, os pais conseguem, desde bebês, tem pais que saem dali falando assim, não, peraí, o meu bebê é aquele ali, né? Porque dá para perceber do jeito que o bebê chora, Rodrigo. Se você pega um bebê sanguíneo chorando de fome, às vezes nem chegou o horário dele chorar de fome, ele tá chorando como se estivesse há 3 dias sem comer, né? De um outro temperamento, um chorinho um pouquinho mais diferente. Então, ele já começa a identificar, e é legal saber como lidar, como advertir, né? Eu quero saber uma coisa de você, Paula. O seu trabalho ele é feito somente para os pais, diretamente, Isso. ou é feito também com criança? Eu quero que você aguarde, que nós vamos chamar o intervalo daqui a pouco, mas na volta eu quero que você me responda. O seu trabalho é feito também com as crianças ou só com os pais? E mais algumas dicas que eu vou pedir para você compartilhar aí com o nosso público. Já voltamos.